Os direitos humanos são inerentes a todas as pessoas, sem distinção de sexo, raça, etnia, cor, religião, estado civil, idade, grupo social, cultura, posição econômica ou política e incluem o acesso de homens e mulheres à atenção e à informação em ter uma vida com qualidade. Para a vigência dos direitos humanos em qualquer área da sociedade, é necessário observar critérios de igualdade, equidade, justiça e o reconhecimento de tudo como um direito humano. No programa Cidadania de hoje, vamos falar sobre direitos humanos. E a nossa convidada é a vereadora e presidente da Câmara Municipal, Edna Flor. Queria agradecer a sua presença. Nós também agradecemos. Bom, nós sabemos que a senhora fundou o Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Araçatuba. Quando que foi isso e por quê? Foi em 1983. Foi após uma reflexão durante a campanha da Fraternidade, que é uma campanha desenvolvida na Igreja Católica no período da Quaresma, refletiu-se naquele ano sobre a questão da violência. Eu me lembro até que o lema e o tema da campanha giravam em torno da seguinte reflexão: fraternidade sim, violência não. Terminada a campanha, nós queríamos um gesto concreto pelo não à violência, pelo sim à fraternidade, né? E aí decidimos, não foi fácil, a gente pensou em fazer vários gestos, né? Mutirões, caminhada, passeata com bandeira branca, coisas assim, mas verificamos que um centro de direitos humanos seria sem dúvida um gesto que iria permanecer. E graças a Deus, desde 1983, ele existe aqui em nosso município. Bom, e como que começou? Aonde? Começou, na verdade, numa salinha na Igreja do Paraíso, na Igreja Imaculado Coração de Maria. Nós iniciávamos as nossas reuniões ali. Havia muito apoio da Diocese de Lins à época, né? Padre Oscar Bioso, o próprio Bispo de Lins, antes ainda do Dom Irineu, Dom Luiz Colucci, depois Dom Walter Bini, foram bispos que apoiavam muito essa ideia de que os direitos humanos eram também direitos em defesa da vida e que, portanto, a igreja e as igrejas deveriam apoiar, né, este grupo, este movimento à época. Nós refletimos muito se seríamos uma comissão de justiça e paz, que eram ligadas diretamente à diocese, ou se seríamos uma associação com autonomia. E aí, graças a um padre também, que infelizmente já morreu, Padre Geraldo Saleme, ele morreu num acidente, ele nos fez refletir que se você fica ligado à igreja, primeiro que você se liga a uma denominação, quando na verdade os direitos humanos eles são defendidos por várias igrejas, né? E segundo, você fica muito como que atrelada apenas a uma organização, religião, a uma instituição, a uma religião. E daria muito mais autonomia se fosse um centro com a natureza de associação civil. E foi assim que nós iniciamos. A senhora fala nós, quem fazia parte desse grupo? Um grupo grande, né? Na verdade, nos primeiros anos, até além das pessoas da igreja, né, também até o nosso prefeito atualmente, né, o Cido Sério, chegou a fazer parte desse grupo. O Luiz Carlos Custódio, que hoje está na nossa Secretaria de Educação, também fez parte deste grupo. Também o Dr. Floriano Camargo, Arruda Brasil, que foi, né, um excelente advogado, foi jurista, trabalhou aqui na Câmara Municipal. Então, essas pessoas ajudaram. Mário César Rodrigues, são as pessoas do primeiro ano do Centro de Direitos Humanos. E também, né, eu, meu irmão, Donizete, estamos desde o início nesse trabalho. A gente sabe que quando se monta alguma coisa há uma empolgação, né? Mas depois, assim, é que isso vai diminuindo e o trabalho contínuo já é mais difícil das pessoas se engajarem. Hoje, esse centro tem a ajuda de várias pessoas da sociedade ou não? Diminui, né? E, na verdade, quando você tem questões que são assim, elas entram toda hora na mídia, elas estão em evidência, é mais fácil você manter um grupo mais coeso. Quando o centro iniciou, ele iniciou tratando da questão da tortura, que na época a tortura, a violência policial, elas eram muito fortes aqui na nossa região e também em nosso município. Logo na sequência veio o trabalho com os migrantes, com os cortadores de cana, que também envolveu muita gente. Agora, quando você, na introdução belíssima aqui do programa, aproveito para parabenizá-la, quando a gente vê todo esse leque, né, dos direitos humanos, e nós vemos que eles também
cuidam dos direitos sociais, aí você vê que o trabalho continua, mas parece que de uma forma mais diluída, porque você vai tratar de cidadania, de direito à educação, direito à saúde, direito à informação, e isso então parece diluir, e o grupo também não se reúne com aquela mesma empolgação e a mesma, vamos dizer assim, das mesmas vezes, né? Há uma certa diminuição do trabalho. Mesmo que não exista esse trabalho de grande mídia, vamos dizer assim, existe muito trabalho, não é? Muito trabalho, sobretudo no cotidiano, né? Porque, de uma forma ou outra, os direitos da pessoa humana são violados. Quando você não tem acesso ao transporte, quando você não tem acesso, não tem direito ao trabalho, a condições justas de trabalho. Então, é uma dimensão bastante ampla. E uma outra coisa também que eu penso, e eu acho que é positivo que o centro não tenha todo o trabalho, é que, na verdade, durante muitos anos, nós lutamos para que a gente tivesse isto como políticas públicas, que os direitos humanos fossem garantidos enquanto políticas públicas. E foi com muita alegria, Fátima, que nós vimos chegar aqui em Araçatuba um órgão do Ministério Público do Trabalho. Então, muito do que a gente fazia, hoje quem faz é o Ministério Público do Trabalho, sobretudo na fiscalização dos trabalhadores cortadores de cana, os migrantes sazonais que vêm aqui para a nossa região para o corte da cana. Então, isso desafogou, de certa forma, o trabalho do centro. Também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela cuida dos direitos individuais, mas também dos direitos sociais, dos direitos coletivos, e é isso mesmo que a gente buscava, que o Estado, a instituição, o poder público garantisse os direitos que estão na nossa Constituição. Assumisse, né? Assumisse. E a gente vê, falar, esses direitos que a gente falou aqui até no início do programa, e esses direitos que a senhora também elencou, eles estão todos na Constituição? Todos. Se há algo do qual nós não podemos reclamar, é da ausência de leis em nosso país. Nós temos leis que garantem os direitos fundamentais da pessoa humana. Lembrando que a nossa Constituição é belíssima, né? O primeiro artigo, já no seu primeiro artigo, ela fala que como fundamento do Estado Democrático de Direito, nós temos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a obediência aos direitos humanos. Então, são alicerces que já são colocados de forma genérica. Quando você fala de dignidade da pessoa humana, você está falando dos direitos básicos. Então, não é possível uma criança não ter o atendimento, por exemplo, numa UTI neonatal. Não é possível uma família ter que remexer lixo para se alimentar. Então, isso fere a dignidade da pessoa humana. E tudo isso está na nossa Constituição. Bom, e o que faz ter esse buraco negro, né? Existe a lei, mas, na verdade, a sociedade não vive aquilo que a lei traduz, né? Uma distância, né? Uma distância entre aquilo que a legislação assegura e a vida das pessoas. Eu penso que essa distância se dá, esse desafio imenso de incoerência, né? Entre a vida na realidade e os direitos prescritos na legislação, se dá, primeiro, em razão do desconhecimento. Segundo, em razão da omissão do poder público. E quando nós falamos em poder público, parece algo tão genérico, mas nós temos que lembrar que nós temos homens e mulheres exercendo função pública. E é na medida em que esses homens e essas mulheres que têm mandato, cargos públicos, né, seja por concurso, seja por mandato eletivo, nós temos a obrigação de fazer valer aquilo que está na Constituição. Aliás, né, aqui na Câmara Municipal, em alguns momentos, se quer me tirar do sério, é fazer com que levassem ao desrespeito de algum direito fundamental da pessoa humana. Porque isso é algo com o qual nós não podemos concordar. Seja a questão da moradia, olha a questão da habitação, na questão da alimentação. E aí você vai abrindo o leque. Quando você fala em alimentação, você fala em merenda escolar, alimentação dos estudantes, alimentação dos alunos. E aí, né, toda essa gama imensa, né, que nos faz refletir. Mas Gilberto de Menstein dizia, né, um pouco na linha da sua pergunta, somos cidadãos de papel, né, e eu completaria cidadãos e cidadãs de papel, porque no papel temos direito, temos o Estatuto da Criança, temos o Estatuto do Idoso, temos uma legislação belíssima de primeiro mundo com relação ao meio ambiente, né, e, no entanto, temos ainda tanto desrespeito a esses direitos. A senhora falou sobre o desconhecimento. Ainda existe muito desconhecimento?
Existe um desconhecimento, e é lamentável que, infelizmente, né, alguns políticos ainda teimam nessa velha mania de fazer com que as pessoas permaneçam com desconhecimento para procurar um político para resolver um problema, quando, na verdade, muita coisa pode ser feita pelos próprios cidadãos. Aliás, eu aproveito para falar aqui que o Centro de Direitos Humanos tem atualmente um projeto chamado Artesãos e Artesãs da Cidadania, que é fazer com que as próprias pessoas conheçam os seus direitos. Então, neste projeto, a gente monta tipo de um pequeno curso, né, de encontros de formação, onde são dadas noções básicas de direito. Direito civil, direito de vizinhança, direito de família, a questão da pensão alimentícia, direito penal, um pouco também com relação à questão das prisões. Então, são noções básicas porque muitas vezes, mas muitos direitos, eles podem ser buscados pela própria pessoa. Alguns até sem intervenção de advogado. Por exemplo, direito à informação. Todos nós temos direito de, em qualquer órgão público, entrar com um requerimento. E o órgão público tem 15 dias, de acordo com a Constituição, a lei orgânica, a Constituição do país garantem isso. Qualquer cidadão tem direito, se ele precisa de uma informação... Quer dizer, ele não precisa de alguém para fazer isso. Não precisa precisa pagar para ninguém fazer, né? Não precisa ser algo rebuscado, não precisa fundamentar, basta que ele cite o seu direito, né? Então, a gente busca fazer esse conhecimento, facilitar esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento. A senhora acredita que essa, vamos dizer, simplicidade das pessoas que desconhecem, os locais, como os órgãos públicos, as pessoas que trabalham, acabam abusando do seu poder nesse caso? Tem isso também. Tem gente que dificulta, né? Dificulta muito, sobretudo com as pessoas mais humildes, né? Mas eu acho que nós estamos conseguindo. Aos poucos, nós estamos vendo. Se você vai, por exemplo, a uma unidade de saúde, a um estabelecimento de saúde, o adolescente ou idoso, ele tem preferência. Ele não precisa aguardar a fila, porque a lei garante isso. Se você tem uma criança com febre, não pode pedir com que a pessoa faça aquela fichinha e você sente lá no banco e fique aguardando. É um direito da criança, né, ela ser atendida com prioridade em qualquer local. No caso concreto desse, uma mãe que está com uma criança com febre, o que ela deve fazer? Mandar ela sentar e esperar. E aí, o que ela deve fazer? Ela deve procurar civilizadamente, né, a direção ali daquele estabelecimento, a pessoa responsável, e dizer, olha, por uma lei federal, né, porque é o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma lei federal, o meu filho, a minha filha, a criança que eu estou com ela, tem prioridade no atendimento. Se não for atendido, infelizmente eu vou chamar, né? Aí tem que fazer mesmo boletim de ocorrência. Você chamar a polícia. Chamar a polícia, infelizmente, né? Não deveria ser assim. Nós poderíamos ver essa pessoa, ela, provavelmente, se essa pessoa que estiver com a criança se apresentar e der essa argumentação jurídica, normalmente é atendida. É porque as outras pessoas sabem disso, isso, né? Sabem. Tem conhecimento. Tem conhecimento. Ou pelo menos deveriam ter, né? E agora, se ainda assim houver aí uma recusa ao atendimento, aí tem várias alternativas, procurar o diretor superior hierárquico, né, até o boletim de ocorrência, que eu acho lamentável, porque eu acho que direitos humanos, né, eles precisam ser garantidos sem a força policial. Mesmo porque se existe uma lei que garante o atendimento prioritário tanto à criança quanto ao idoso, porque realmente eles merecem esse atendimento prioritário. Isso, e porque são vidas mais frágeis, né? Há toda uma justificativa, até de ordem de saúde pública, para essa prioridade. Bom, a senhora falou que no início esse grupo se juntou por causa das ocorrências de tortura aqui na região. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Só que a gente vai dar uma paradinha, claro. Depois do intervalo a gente volta. Criada há 13 anos em Araçatuba, a Acrepon, uma entidade social sem fins lucrativos, trabalha na coleta, separação e reciclagem de materiais. Ela busca promover a inclusão social e atualmente conta com 30 associados, que além de conseguir a sua própria renda, recebem assistência médica, odontológica e psicológica. São pessoas que apostam na força do trabalho para vencer a crise dos reciclados. Você também pode ser um colaborador
da Acrepom. Mais informações, ligue 3625-2808. No programa Cidadania de hoje, estamos falando sobre direitos humanos e a nossa convidada é a vereadora e presidente da Câmara, Edna Flor. A gente terminou o bloco anterior falando sobre os casos de tortura que houveram aqui na região. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Olha, isso marcou muito, sobretudo quase que a primeira década do Centro de Direitos Humanos. Por mais de 10 anos nós trabalhamos. O caso, né, que ficou mais famoso, conhecido de muita gente que acompanhou a época, foi o caso de Porfírio, né, em que cuidava de uma tortura com um jovem da cidade de Birigui que foi vítima de afogamento. Na época nós não tínhamos nem a lei da tortura ainda, portanto o júri se deu após 16 anos. Foi um processo, Fátima, que durou exatamente 16 anos. A condenação só saiu depois deste período e saiu ainda, né, como lesão corporal, como homicídio. A classificação foi toda uma outra, ao invés da tortura, porque nós não tínhamos a lei da tortura à época. Mas além deste caso Porfírio, nós tivemos vários casos de violência policial registrados aqui em Araçatuba e na cidade de Birigui, envolvendo sobretudo a Vila Bandeirantes, lá em Birigui. Foram casos assim que foram parar até na grande mídia, dado o grau de crueldade a que as pessoas eram submetidas. Por que a senhora atribui esses abusos da polícia nessa época? Seria do regime militar ainda? Talvez um resquício disto. E felizmente, né, eu acho também, falando da questão da informação, da formação, do conhecimento, eu até sempre que posso parabenizo hoje as polícias, tanto a civil como a militar, porque investiram muito, inclusive em direitos humanos. Eu digo com muita alegria que eu fiz parte da banca de alguns policiais militares, hoje oficiais da Polícia Militar, que tiveram como tema a questão dos direitos humanos. Hoje a visão é outra investimento. mesmo, né? Hoje a visão é outra. Hoje as pessoas são mais vigilantes, tanto os cidadãos conhecem melhor os seus direitos, não que não aconteça nenhuma violência ainda, né? A gente sabe que ainda acontece, mas em proporção muito menor e não mais com o aval, né, dos órgãos, o aval institucional. Então a gente fica muito feliz e uma coisa que foi positiva é que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos passou a ser uma referência. Então, apesar de muito modesto, eu sempre digo, nossa, nem sei como a gente conseguiu, né, manter o centro todo nós não temos grandes recursos por todo esse período, porque não é uma instituição poderosa, grandiosa, uma instituição bastante modesta, mas ela se tornou numa referência, numa espécie de refúgio para aquela mãe que quando o filho não chegava em casa e ela recebia notícia de que ele estava aí em alguma lagoa sendo afogado, ela ia nos procurar. Imediatamente a gente entrava, né, já em contato com as autoridades responsáveis. Então, o centro se transformou mesmo numa referência. É claro que isso custou, Vara. Nós estamos falando de passado e isso custou. Durante muito tempo, para mim, para minha família, foi muito difícil. Né? Ameaças de morte. Né? É muito bonito falar agora, mas assim, no momento você tem coragem, né, para ir contra as coisas institucionalizadas. O que era institucionalizado nessa época? A violência, né? Nós recebemos uma vez uma ameaça que dava exatamente 15 dias para que eu e meu irmão saíssemos da cidade. Eu tenho essa fita gravada ainda, é uma fita cassete, e minha mãe ainda estava em casa sozinha e recebeu essa gravação e por essas coisas que eu acho que com certeza é a intervenção de Deus, ela conseguiu bater a mão na secretária eletrônica e gravar a conversa. Sem querer. Sem querer, porque ela não sabia operar lá a secretária eletrônica e ela bateu e deu certo e gravou e nós pudemos depois tomar algumas providências a partir dessa gravação. Mas nós nunca deixamos a cidade. Algum momento deu vontade de desistir? Não, eu vou ser sincera, não. Porque a gente tinha, e também na época do assalto na minha casa, houve um assalto, né, que também na minha casa, isso já há pouco tempo, né? Há pouco tempo, né, há 5 ou 6 anos.
houve o assalto e as pessoas diziam, agora ela desiste, porque agora, né, os bandidos, entre aspas, entraram na casa dela. E eu dizia, não, mas é exatamente por isso que a gente luta, para uma sociedade sem violência. Se quando eu sofrer violência, eu vou querer agir com violência ou vou desanimar, outras pessoas continuarão sendo vítimas dessas pessoas, né? E é isso que a gente não quer. Então foi muito difícil, né? Foram períodos tanto das ameaças como depois do assalto, mas a gente nunca pensou em desanimar. Parece que é algo que nos move mesmo nessa busca contínua. E eu encontrei na política uma forma de continuar esse trabalho, dando respostas a essa questão dos direitos humanos. É a questão dos migrantes. Qual foi o trabalho do centro? Olha, foi um trabalho árduo de visita aos alojamentos dos trabalhadores que vêm do norte de Minas, do sul da Bahia, da região do Vale do Jequitinhonha, né, para cá. E esses trabalhadores eram submetidos a uma situação que, à época, poderia até ser equiparada à condição de escravos, né? Porque recebiam muito pouco. Que ano que foi isso, mais ou menos? 83, o centro, até 1990, Quer dizer, nós trabalhamos de forma muito intensa com essa realidade, né? E nós visitávamos os alojamentos, nós encontrávamos pessoas doentes, sem atendimento. Além da questão, por exemplo, da dificuldade para banho, as questões de insalubridade do local, né, local sem ventilação, alojamentos totalmente inadequados para a permanência daquele número de trabalhadores ali e ainda as condições de trabalho. Agora a briga nessa época foi com o poder econômico, né? Primeiro Isso, faltava equipamento de segurança, trabalhadores se machucavam, se cortavam, eram entregues o tal do podão, né, do facão, de uma qualidade muito ruim, que aquilo beliscava a mão do trabalhador, ele ficava com bolsas de sangue na mão. Então assim, e tinham que pagar pelos instrumentos de trabalho. No início eles pagavam pelos instrumentos de trabalho. Será que tinha carteirinha para colocar também Era entregue apenas uma perneira, Fátima. Eles tinham que usar duas, obviamente, porque tinham duas pernas, né? E apenas uma, só aquela que ficava em frente, né, da cana quando era cortada, né? Depois também erro no peso, no compasso, a questão das 7 ruas, que foi uma briga imensa. Quem é do setor sabe a diferença entre cortar 5 ruas de cana e cortar 7 ruas. O trabalho em 7 ruas é um trabalho por demais estafante, né? E toda essa discussão, né? Trabalhadores que vinham em caminhões, eram obrigados, a empresa às vezes tentava fazer com que eles voltassem, né, em caminhões, e nós lutando para que eles voltassem em ônibus. Enfim, né, foi todo um período contra, né, o poder econômico, que ainda de vez em quando, me parece que alguém do setor ainda meio saudosista tenta manter essa situação. Graças a Deus, são situações pontuais, cada vez em menor escala. Hoje a mecanização está aí, eu sou favorável à mecanização pelo tipo de trabalho que é feito, né? E acho que esses jovens que vêm para cá... Tem que ser preparados para outro tipo de trabalho. Para outro trabalho e, de preferência, junto com suas famílias. Porque uma outra violência, que é uma violência camuflada, uma violência sutil, é essa violência de você tirar um jovem do seu mundo cultural, e quem conhece Minas sabe da riqueza cultural que tem em Minas Gerais, né? Nós temos cortadores de cana aqui que participam de festivais de música, festivais de poesia, de literatura de cordel, e chegam aqui apenas cortando cana. Então, você tira esse jovem de toda essa beleza da sua vida, da convivência familiar e tudo isso, né? Então, esse trabalho também marcou muito o nosso Centro de Direitos Humanos. Vereadora, a gente ouve a senhora falando e vê que tem muito trabalho mesmo para ser feito, né? Quer dizer, é muita coisa para se resolver diante da relação de ser humano, né? De direitos do ser humano, porque é uma coisa muito abrangente, né? Muito abrangente, que tem lugares, né, para todas as pessoas que queiram fazer um trabalho, seja na área da saúde, na área da educação, da habitação. E o que a gente fica triste, Fátima, é que não obstante toda essa legislação, todo este trabalho, a gente verifica que a violência ainda é muito grande em Araçatuba e região. Que tipo de violência hoje? Além da violência socioeconômica, que ela ainda traz discriminações e tudo mais, ainda nem falei do racismo, que é um outro problema.
nós temos, assim, eu sempre falo que alegria e tristeza de um primeiro caso de racismo que foi parar nos tribunais, né? Aqui da nossa região, pelo menos, não posso falar do Brasil todo, mas até arriscaria dizer do estado de São Paulo, o primeiro caso de racismo que foi parar no tribunal, porque chegou no Centro de Direitos Humanos a informação de que havia um anúncio no jornal que precisa-se de recepcionista da cor branca. Aqui em Araçatuba. Né? Bastou isto para que nós pudéssemos identificar o autor deste recadinho aí, né? Desse anúncio, e ele foi, depois houve uma ação penal e ele foi condenado. Não à prisão, mas a uma pena alternativa. Bom, vereadora, eu sei que tem tanta coisa para falar. Vamos falar assim, bem rapidamente. Como começou os direitos humanos? Assim, de onde surgiu? Porque existem fases e... Se você for falar didaticamente, né, na primeira geração dos direitos humanos, ela surge para a garantia dos direitos civis e dos direitos políticos, e ela remonta lá à Revolução Francesa, com a questão dos direitos, né, do homem, né, que depois também vai ser questionado no decorrer da história. Temos também a questão do direito da mulher, mas ela surge, nós poderíamos falar dessa primeira geração dos direitos humanos, que falava dos direitos civis, dos direitos políticos, do direito de ir e vir. Isso podemos até, em termos de história, falar da Revolução Francesa. Existe um tratado internacional sobre os direitos humanos? Existe. Por exemplo, hoje aqui na Araçatuba, o centro trabalha com seguindo essas regras. Sim, trabalha. Hoje é possível você trabalhar com a Constituição de cada país. Sim. Mas o marco, né, o marco dos direitos humanos, ele surge com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Essa declaração foi o marco porque até então o que nós tínhamos, por exemplo, no caso da Revolução Francesa, então você tinha alguns países com alguns documentos. Uma declaração universal para falar dos direitos humanos para todos os países signatários... Ganha uma força muito maior, né? Muito maior. E isso acontece após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de falar sobre preconceito, né? Existe muito preconceito sobre os direitos humanos. Fala-se que os direitos humanos é para defender bandido. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu passei mais de 10 anos fazendo um discurso contra... Hoje eu concordo. Eu concordo no seguinte sentido. A gente defende quem está de banda. Quem está de banda da sociedade, quem está de lado da escola, quem está de lado do trabalho. Se você entender bandido assim, o que é bandido? Aquele que está de banda, que está de lado, né? O nosso povo lá do Nordeste fala, ficou de banda, ficou de lado. Tendo nesse sentido, sim, dos excluídos. Direitos humanos são direitos de todos, mas especialmente das pessoas em situação de exclusão. Com relação aos presos, que são identificados como os bandidos, né? Nós sempre dizemos o seguinte, com relação ao ato que ele fez, há um código penal e esse código tem que ser aplicado. Se a pena for de 30 anos, ele deve ficar 30 anos preso. Porém, ele não deixa de ser humano, ele não se transforma em animal a partir da pena. Então, a pena tem que ser aplicada, mas de acordo com o Estado Democrático de Direito e, se possível, nós temos que ter um tratamento penal que faça com que essa pessoa, ao sair da prisão, não atente mais contra a vida e a dignidade de ninguém. As pessoas têm existe o bandido que está na cadeia, só que existem os crimes que as pessoas parece que acostumaram a achar normal, né, no nosso país. Uma indiferença, né? E que parece que não agridem tanto a sociedade, apesar de até terem mais repercussão na vida de todos. O que a senhora pensa sobre isso? Eu fico muito preocupada. A senhora acha que existe aí um pouco de preconceito, até racial? Porque a maioria, a gente tem que admitir que a maioria dos presos são negros. Né? Há um número, até hoje já algumas pesquisas até questionando essa questão da etnia nas prisões, mas a questão da pobreza com certeza, né? Agora acho que você fez aí um recorte muito interessante na questão da insensibilidade e eu queria trazer isso para o nosso cotidiano. Imagine uma cidade como Araçatuba, estado de São Paulo, coração do Brasil civilizado, e nós temos aqui um crime como esse que aconteceu e parece que a sociedade virou a página do jornal, um crime em que uma cabeça é encontrada de um lado e um corpo de outro, e parece que isso não mexe mais com a nossa sensibilidade. O que mais precisa acontecer para a gente ver que a violência está chegando num grau totalmente descontrolado, né, e com o qual não podemos conviver? Então isso me preocupa muito
essa insensibilidade. Agora, não podemos descartar de forma alguma toda essa questão, na medida em que a ofensa aos direitos humanos agride mais os pobres, isso parece não ter tanta importância. E aí é o preconceito quem dita esse tipo de comportamento. Bom, e as pessoas que querem conhecer mais o centro, o que devem fazer, quem pode procurar? Queria que a senhora falasse para encerrar nosso programa. Olha, nós ficamos à disposição, tanto aqui na Câmara Municipal, como na sede do Centro de Direitos Humanos, né, que é na Rua Santos Giamusso, 461, no bairro Amizade, mas também temos o telefone, o 3622-3812, e aqui na Câmara, que é um local mais público, é fácil, para que a gente possa fazer os encaminhamentos. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Acho que teria muito mais assunto para falar, muito mais tempo. Vamos depois voltar sobre cada um desses assuntos. Tem a questão da mulher, que nós nem falamos. Nem entramos nesse assunto. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço. Eu agradeço a você aí de casa que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa.